Tem gente que passa a vida inteira esperando ouvir a voz do mentor, como se um dia fosse acontecer igual nos filmes. Uma voz firme, vinda do além, dizendo exatamente o que fazer. Mas não é assim que funciona. Mentores não falam como a gente. Eles não gritam, eles não usam frases prontas, eles não discutem ideias, eles imprimem sensações, despertam imagens, mexem com a sua percepção. E o mais curioso é que quase sempre você já sentiu isso. Talvez tenha ignorado, talvez tenha achado que era da sua cabeça, mas não era. Tem coisa que a gente sente e não sabe explicar. Vem do nada, mas muda tudo. Um arrepio diferente, um silêncio que pesa. Uma paz que desce como se tivesse alguém segurando o ambiente. Esses são sinais. Não do seu emocional, nem do seu psicológico. São sinais de presença, de contato. Mentores existem e estão mais perto do que você imagina. Eles não vivem num céu distante. Eles não operam por hierarquia. Eles circulam ao seu redor, nos bastidores da sua vida. E a forma como eles se comunicam não é lógica, é energética, é intuitiva. Eles se aproximam sem fazer barulho, mas você sente quando isso acontece. Sabe por quê? Porque o corpo sente antes da mente entender. O coração acelera, a respiração muda, o pensamento se reorganiza. Alguma coisa dentro de você entra no eixo, mesmo que você não saiba dizer o que foi. É como se alguém tivesse passado a mão no seu crompo e limpado a bagunça que você nem sabia que estava ali. Isso acontece, mais do que você imagina, mas quase ninguém presta atenção. O problema é que a gente aprendeu a duvidar do invisível, a duvidar de tudo que não se prova com o olho aberto. Mas o lado de lá não precisa provar nada, porque ele já está funcionando. Você é que precisa aprender a notar. Tem gente que chama de intuição, outros de sinal. Outros ainda acham que é coisa da cabeça. Mas a verdade é que há inteligências conscientes tentando te orientar desde o seu primeiro suspiro. Você só não aprendeu a ouvir. E não é culpa sua. O mundo não ensina. Ele ensina a produzir, a correr, a cumprir meta, mas não ensina a perceber. E para perceber um mentor, você precisa de outra coisa: estado de presença. O contato não acontece quando você pede com desespero, nem quando você suplica uma resposta. O mentor não responde por pressão. Ele se manifesta quando há espaço. Quando você silencia, de verdade, não por fora, mas por dentro. É por isso que os melhores contatos acontecem durante a meditação. Ou quando você está em passo, ou logo depois de acordar, ou quando você deita e algo estranho atravessa seu pensamento como se tivesse sido colocado ali. Nessas horas você sente uma coisa que não vinha de você. Uma ideia nova, um sentimento que muda tudo, um flash de lembrança que não tem por que aparecer naquele momento, mas aparece. Um conselho que vem pronto, direto, sem você montar a frase. É assim que eles falam, com pedaços de vibração, com ajustes no seu campo, com pequenas intervenções, sutis o suficiente para parecerem naturais, mas não são. E quanto mais você começa a perceber, mais eles se tornam frequentes. Tem gente que pensa que precisa ser médium para isso, mas não precisa. Você só precisa começar a perceber os detalhes. Comece assim. Presta atenção no seu próprio pensamento, como ele funciona. Como você sente as coisas, o que é seu e o que parece surgir de fora, mesmo que dentro. Comece a se observar nos momentos de calma, naqueles segundos antes de dormir, naqueles minutos em que você acorda sem barulho, naquele silêncio que aparece do nada, enquanto você faz outra coisa. É nesses instantes que o mentor atua. Porque ele sabe que se aparecer de vez, vai te assustar. E a missão dele não é assustar você, é te conduzir, sem forçar. É te lembrar do que você esqueceu. É te colocar de volta no seu caminho, sem tirar o seu livre-arbítrio. Ele não vai decidir por você, mas ele vai mostrar sinais. Sempre. Ainda que você finja que não viu. Tem gente que chama isso de coincidência, mas tem hora que não dá mais para chamar de acaso.
As palavras começam a se repetir. As pessoas começam a tocar no mesmo assunto. Você liga a TV e a frase que sai parece resposta. Você abre um livro e cai direto na página certa. Esses são momentos de ajuste fino. E quem está por trás disso? É ele, o mentor. Não como um Deus onisciente, mas como alguém que já caminhou muito, que já passou pelo que você está passando e que agora só quer te ajudar a lembrar do que você veio fazer aqui. Tem uma coisa que pouca gente fala. Os mentores têm energia própria, cada um com um tipo de presença. Alguns são suaves, outros firmes. Alguns têm uma energia que mistura sabedoria com leveza. Mas todos têm algo em comum. Quando eles se aproximam, você sente que não está mais sozinho. Não é alívio, é mais que isso. É como se alguma parte sua dissesse: agora está certo. Essa sensação é única. E se você já sentiu, sabe no que eu estou falando. Ela não se explica, mas se reconhece. Tem momentos em que você sente um arrepio sem motivo. Vento não tem. Frio também não. Mas o corpo treme. É leve, mas é diferente. Não é só pele, é energia. Você tenta racionalizar, mas lá no fundo sabe que foi alguma coisa. Esse tipo de arrepio não vem do clima, vem de presença. E não é qualquer presença, é alguém que chega perto sem fazer barulho. Alguém que não precisa dizer nada para ser sentido. Mentores fazem isso. Eles chegam devagar, com respeito, mas a energia deles altera o ambiente. Sabe aquele silêncio que de repente fica mais denso? Ou aquela paz que entra no ambiente como se alguém tivesse acendido uma vela invisível? Isso acontece quando eles estão ali. Tem gente que sente calor, outros sentem frio, outros têm a impressão de que o ar ficou mais limpo ou mais cheio. Não tem fórmula, porque cada pessoa percebe do seu jeito e cada mentor emana uma vibração diferente. Mas tem um padrão que é quase universal. Quando a presença é real, o tempo parece desacelerar. É como se o seu corpo todo estivesse prestando atenção, como se o ambiente ficasse suspenso por alguns segundos. Você não sabe o que mudou, mas mudou, e o corpo registrou. Essa é a parte que mais pega quem está começando a despertar. Os sinais são reais, mas eles não vêm do jeito que a gente espera. A maioria das pessoas espera ver ou ouvir, mas o mentor faz você sentir primeiro, porque sentir é mais verdadeiro. A mente pode duvidar, mas o corpo não mente. Você está mal, pesado, ansioso, cheio de ruído mental. De repente, uma pausa. Uma trégua sem explicação. Um alívio que não foi causado por nenhuma mudança externa. Apenas chegou e você sentiu. Isso é contato. E às vezes é só isso, porque para eles a mensagem já foi passada. Não tem texto, não tem frase, tem frequência. E se a frequência mudou, eles conseguiram o que vieram fazer. Alguns chamam isso de ajuste energético, outros de amparo. Mas no fundo, é só uma forma deles dizerem: "Tô aqui, calma, você não tá sozinho." Agora, tem algo que poucos sabem. Existem momentos em que o mentor age sobre você sem que você esteja consciente. E você só vai perceber depois. Por exemplo, você tá num dia estranho. Nada parece encaixar. A cabeça está confusa, mas ao final do dia você tem uma ideia. Clara, direta. Como se alguém tivesse organizado seus pensamentos enquanto você não estava prestando atenção. Quem já viveu isso sabe. É como se você tivesse dormido por dentro e alguém tivesse arrumado a bagunça do lado de dentro da mente. Isso também é comunicação.
E tem mais. Às vezes, a comunicação vem através de sonhos, mas não os sonhos simbólicos, não os embaralhados. Tô falando daquele tipo de sonho que tem peso, que você acorda lembrando com nitidez e que te deixa com aquela sensação estranha, meio mágica, meio triste, meio sublime. É nesses sonhos que eles passam conselhos, mas nem sempre com palavras. Às vezes, é só a presença deles, o olhar, o lugar ou o que você sentiu estando lá. Mentores não precisam explicar. Eles fazem você lembrar. E o curioso é que na maioria desses sonhos, você sabe quem é o mentor, mesmo que nunca tenha visto antes. Tem algo na energia dele, no jeito que ele te olha, na sensação de familiaridade, como se aquela alma já estivesse com você há muitas encarnações. E provavelmente já esteve mesmo. Agora, tem uma parte que a gente precisa falar. Nem todo pensamento é seu. Isso mesmo. Tem ideias que aparecem na sua cabeça do nada, no momento decisivo, com uma clareza que você nem sabia que tinha. Você chama de insight, mas pode ter sido um empurrãozinho. Mentores usam esse caminho também. Inspiram pensamentos, sem invadir, sem forçar. Só colocam ali e deixam você decidir o que fazer com aquilo. É como se eles dissessem: aqui está a peça que faltava. Você monta o resto. Esse tipo de comunicação é tão refinado que você pode passar anos achando que era só você sendo inteligente. Mas se prestar atenção, vai notar o padrão. As melhores ideias surgem quando você está mais centrado, quando o emocional acalma, quando a mente dá espaço, ou, paradoxalmente, quando você desiste de forçar. Aí vem, como se abrisse uma janela em algum lugar da consciência. E é exatamente isso que acontece. O mentor não desce do céu, ele se alinha à sua energia. E quando a sua energia permite, ele envia, ele ajusta, ele sintoniza. Não tem ritual, não tem fórmula mágica. O contato não depende de religião nem de título espiritual. Depende de uma coisa só: receptividade. E isso começa com um gesto simples: fechar os olhos e prestar atenção. Pode ser na cama, no ônibus, na pausa do trabalho, no banheiro da faculdade, se for o caso. A questão não é onde, é como você se coloca. Se você se coloca disponível, mesmo que em silêncio, mesmo que sem saber o que dizer, ele sabe. E vem. Porque ele não precisa de palavras. Ele só precisa que você permita o espaço. E quando isso acontece, quando você permite, o invisível se manifesta, de um jeito que só você vai saber que foi real. E isso é o que torna tudo mais verdadeiro. Uma das coisas mais difíceis de identificar é quando um pensamento não é seu, porque ele vem igualzinho, mesma voz interna, mesmo tom, mesmo estilo. Mas tem uma diferença: ele chega pronto. Você não construiu, não foi puxando ideias até formar. Ele simplesmente surgiu, inteiro, limpo, direto, como uma página virada do nada. Esse é o tipo de comunicação mais comum entre mentor e mente. Eles não falam com som. Eles imprimem ideia, jogam a informação no campo e sua consciência traduz como pode. Às vezes vira frase, às vezes vira imagem, às vezes só sentimento. E tem hora que vem tudo junto. Você sente, vê e entende, sem uma palavra sequer. E o mais curioso, mesmo que você não aceite na hora, algo dentro de você sabe que aquilo é verdade. Isso é o que diferencia um pensamento seu
de um pensamento inspirado. O seu pensamento você constrói. O do mentor você recebe. O seu pensamento tem esforço. O dele chega leve, mas carregado de presença. Essa presença é o que muda tudo, porque depois que você sente ela, você começa a reconhecê-la. E o que antes era raro, começa a se repetir. Você vai ver, os sinais se multiplicam, mas de forma discreta, delicada. Como se o universo estivesse piscando para você o tempo todo. É aí que entram as sincronicidades. Você pensa em alguém e a pessoa aparece. Você sonha com uma frase e ouve a mesma frase de manhã. Você faz uma pergunta mental e uma resposta vem por outro canal. Um vídeo, uma conversa, uma música, um outdoor. Pode parecer coincidência no início, mas não é. É método. Mentores usam o mundo como se fosse um tabuleiro. Eles movimentam as peças sem que ninguém perceba e colocam você no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa para que o sinal chegue. E eles fazem isso o tempo todo. Você acha que foi só uma ideia sua pegar aquele ônibus, ou mudar o caminho, ou ligar a TV naquele momento. Mas não foi só isso. Te empurraram levemente. Te colocaram em posição de escuta. E você ouviu, mesmo que não tenha entendido na hora. A comunicação do mentor não é linear. Ela funciona por padrão, por ressonância, por impacto sutil. E quando você começa a viver isso com frequência, vem a dúvida. Será que eu estou inventando? E é natural pensar isso, porque tudo é sutil demais. Não tem prova, não tem assinatura. Mas tem uma coisa que ninguém tira de você: a sensação, o arrepio, a clareza. Aquela certeza silenciosa que bate no peito sem nenhum motivo lógico. Isso não dá para fingir, nem esquecer. Agora presta atenção nisso. Mentores também falam através de outras pessoas. E nem sempre quem está falando sabe que está sendo canal. Aliás, quase nunca sabe. Pode ser alguém no metrô, uma amiga, um desconhecido, até uma criança. De repente, a pessoa diz algo que encaixa perfeitamente com o que você estava pensando, como se respondesse à sua dúvida, sem nem saber que você tinha uma. Nessas horas, não subestime. Eles fazem isso. Usam o que tiver disponível, o meio mais eficiente, a voz mais acessível. E você sente. Porque a frase não vem vazia. Ela vem com energia, vem com marca, vem com aquele silêncio interno depois da fala que diz: isso foi para mim. E foi. Tem também os sinais físicos, aqueles que mexem direto no corpo, como se o mentor, não conseguindo ser ouvido, resolvesse ser sentido. Arrepio fora de hora, calor no peito, frio na nuca, um chakra que pulsa, uma tontura súbita sem causa emocional. E depois, paz, ou clareza, ou simplesmente a certeza de que algo passou por ali. Eles também mexem no ambiente. A temperatura muda, a luz pisca, um objeto cai, um som aparece e desaparece. O tempo desacelera. Tudo isso acontece em volta da gente o tempo todo. Mas quando você está atento, começa a montar o quebra-cabeça. E aí vem a mágica. Você não precisa mais esperar grandes sinais, porque até o pequeno você já reconhece. Mentores não precisam provar nada. Eles só precisam que você esteja presente o bastante para perceber. Porque o resto, eles já estão fazendo. Eles já estão aí, trabalhando, ajustando, guiando por caminhos que você nem imagina. E quando não conseguem por intuição, fazem por sonho. Quando não dá por sonho, fazem por gente. Quando não dá por gente, fazem pelo corpo,
pela música, pela repetição, pelo universo inteiro se dobrando em volta de você. Mas para isso dar certo, você precisa estar disposto a aceitar que o invisível age, que o mundo espiritual não é distante, ele está aqui, agora, no seu quarto, no seu caminho, na sua pele, e está tentando conversar. Existe uma coisa que pouca gente entende sobre os mentores. Eles não estão com você só quando tudo está bem. Na verdade, é justamente nos momentos mais difíceis que eles estão mais ativos. Mas tem um detalhe: você não consegue sentir. Porque quando o campo emocional pesa demais, quando a mente entra em colapso, quando o corpo está em alerta, quando a tristeza vira lama, você fica surdo. Surdo vibracionalmente. E não porque o mentor se afastou, mas porque você baixou demais a sua antena. É igual tentar pegar sinal de rádio com um poste desligado. A transmissão continua, mas você não capta mais. E aí vem aquela sensação cruel. Tô sozinho, abandonado, ninguém me escuta. Mas não é isso. Você está sendo escutado o tempo todo. Só não consegue escutar de volta. E o mentor sabe disso. Então ele muda a abordagem. Ele não tenta mais falar. Ele segura. Ele te envolve. Ele acalma o que der para acalmar e protege o que der para proteger até você conseguir subir de novo. Porque quando você sobe, mesmo que só um pouquinho, o contato volta. A sensação retorna. A escuta se reabre. E parece mágica, mas é só você voltando para a sua própria frequência. E é aí que está o ponto-chave de tudo isso. Você e o seu mentor compartilham uma vibração única. Não é genérica, não é padrão, é específica. É como se fosse uma assinatura magnética que só funciona entre vocês dois. Ele carrega parte da sua essência e você carrega parte da dele. Isso vem de antes do nascimento, de outras vidas, de pactos antigos. Ele não está aí por acaso. Está aí porque decidiu te acompanhar. E esse vínculo é tão íntimo, tão profundo, que ele consegue te sentir mesmo quando você não sente nada. Ele sabe quando você está com raiva, mas não quer admitir. Quando está com medo, mas tenta parecer forte. Quando quer desistir, mas finge que não. E nessas horas, ele se aproxima mais. Não para resolver por você, mas para lembrar que você não está só. Mas o jeito dele fazer isso nem sempre é como você espera. Às vezes ele faz isso te empurrando devagar. Outras, deixando você cair, para que aprenda. Às vezes, ele coloca alguém no seu caminho. Às vezes, tira. Pode parecer rude, mas tem momentos que ele precisa ser firme. Porque ele vê mais do que você. Ele enxerga o plano inteiro e você está vendo só um pedaço. Por isso tem coisa que parece dor, mas é direção. Tem perda que parece injusta, mas é livramento. Tem silêncio que parece abandono, mas é amparo sem barulho. Só que a mente não entende, porque ela quer lógica, e o mentor trabalha com sabedoria sutil. O corpo, porém, reconhece. Mesmo que você esteja emocionalmente bagunçado, tem momentos em que o corpo lembra que você já sentiu aquilo. Aquela paz, aquela força, aquela energia que te alinha sem dizer nada. Você conhece essa sensação, mesmo que tenha esquecido, porque ela te acompanha desde criança. Quando você era pequeno, tinha momentos em que se sentia protegido sem motivo. Aquela sensação boa, inexplicável, que vinha do nada. Isso era ele, era ela, era o mentor. E pode ter certeza, se você começar a voltar nesse lugar, a fazer esse caminho de volta para sua sensação original, o contato se intensifica. Porque quanto mais você se alinha com quem você é, mais você entra na frequência da sua origem. E é lá que ele opera. Não no caos, não no medo, mas no ponto calmo que existe embaixo disso tudo.
E não pense que você precisa estar iluminado para isso acontecer. Basta estar disposto a sentir, a parar, a fechar os olhos, a se desligar por um minuto do mundo externo e observar o que está rolando por dentro. Porque o mentor já está lá, à espera de um espaço, à espera de uma brecha no ruído. E quando você dá essa brecha, nem que seja só por alguns segundos, algo acontece. Às vezes é um arrepio, um choro sem motivo, um calor que sobe, uma lembrança antiga que volta, ou só uma certeza silenciosa de que você não está mais sozinho. Essa é a linguagem dele. Sem palavras, mas cheia de presença. E quanto mais você aceita viver isso, menos dúvida sobra, menos ansiedade, menos carência espiritual. Porque o contato se torna natural, como respirar, como reconhecer alguém querido só pelo cheiro sem nem abrir os olhos. Você simplesmente sabe que é ele. E não importa o nome, não importa o rosto, importa a sensação. O mentor não quer veneração, quer conexão, quer que você caminhe, quer que você lembre, quer que você se lembre de você. E ele vai te lembrar, até você conseguir continuar sozinho. Mas mesmo quando você achar que está sozinho, ele ainda vai estar ali. Você não precisa de um ritual para conversar com o seu mentor. Nem de altar, nem de incenso, nem de hora marcada. Tudo o que ele precisa é de uma brecha. Um minuto que você parou, um instante em que respirou com mais consciência, um olhar mais demorado para o céu, um pensamento mais calmo no meio da bagunça. É ali que ele se aproxima e a conexão acontece. O mundo espiritual não exige grandes performances. O que ele quer é presença real, sem fingimento, sem esforço forçado, só a verdade. Mesmo que você esteja confuso, mesmo que esteja cansado, mesmo que diga, eu nem sei o que perguntar, ele já entendeu. Porque mais importante do que o que você fala é o estado em que você se coloca. Mentor não responde dúvidas como se fosse um oráculo. Ele trabalha no campo e alinha as peças para que você mesmo encontre as respostas. Você acha que foi ideia sua, que foi sorte, mas não foi. Foi ajuste, silencioso, constante, presente. E se você me perguntar, como é que eu sei que é o meu mentor e não minha cabeça inventando? A resposta é simples. Você sente. Você sabe quando é. Porque tem uma assinatura energética única, uma presença que te acalma, uma clareza que não tem voz, um tipo de silêncio que organiza até o que você nem sabia que estava bagunçado. Não tem dúvida quando é ele. Você pode até duvidar da forma, mas não duvida da sensação. E essa sensação, ela volta todas as vezes que você se aproxima da sua essência. É como se ele fosse um ponto fixo dentro de você, um núcleo silencioso, uma lembrança escondida que não tem imagem, mas tem peso, tem presença. E quanto mais você se aproxima disso, mais você anda pelo caminho certo. O contato com o mentor não é um evento, é uma convivência. E com o tempo, essa convivência vira parte de quem você é. Você começa a perceber antes do sinal, começa a sentir antes da resposta, começa a confiar mesmo quando nada ao redor faz sentido, porque confia na frequência. Ela não engana, ela não falha e ela te pertence. É só sua. Ninguém mais sente igual. E se você está ouvindo isso agora e lembrando de uma sensação que você já teve, aquela paz sem explicação, aquele calor no meio do caos, aquela certeza que surgiu sem lógica, então você já teve contato. Você só não chamou de nome.
Mas ele estava lá. E vai estar de novo. Porque não importa quantas vezes você se perca, o vínculo permanece. Você pode esquecer, você pode negar, pode se esconder do mundo inteiro, mas do seu mentor não dá para se esconder. Ele vê além da sua bagunça, além da sua pose, além do seu medo. Ele vê quem você é, não quem você parece ser. E é com esse você de verdade que ele fala. Então, se você quer manter o contato mais vivo, não precisa fazer nada mirabolante, só começa a observar com mais carinho os seus próprios estados. Repare quando você está mais claro, quando está mais presente, quando algo dentro de você parece mais limpo. Esses são momentos de escuta, de contato, de comunicação sutil. E, se possível, fala com ele. Fala mentalmente, ou em voz baixa, ou por escrito. Não importa o meio, importa o gesto. O gesto de lembrar que você nunca caminhou sozinho e que você nunca mais vai caminhar. Mesmo quando o mundo parecer desabar, mesmo quando você achar que errou demais, mesmo quando tudo estiver calado, ele ainda vai estar ali, sentado ao seu lado, com os braços cruzados, te olhando com a mesma paciência de sempre, esperando você lembrar quem você é. Porque ele nunca esqueceu. E se por acaso, em algum momento da sua vida, você sentiu uma paz tão forte que parecia vir de outro lugar, se você sentiu vontade de fazer o certo, mesmo sem força, se escutou um silêncio que parecia mais cheio do que qualquer som, então você já ouviu seu mentor. E agora você sabe como ele fala.